Olá pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre a Europa, né? Especificamente da União Europeia. Vamos conhecer os seus principais países que compõem esse bloco, a sua participação no PIB mundial, a sua importância para a economia mundial. E como também vamos observar algumas particularidades desse continente, né? Ou seja, suas potencialidades, os seus contrastes, porque diferente do que a gente imagina, né, a Europa ela apresenta contrastes sociais também, contrastes econômicos, diferenças entre os países que constituem esse continente. Então, vamos iniciar aqui caracterizando a Europa. Europa com mais de 500 milhões de habitantes, né, dados de 2017, dos quais uma parcela significativa tem alta renda mensal. A União Europeia dispõe de um mercado interno numeroso e com grande poder aquisitivo, que influencia diretamente nos rumos da economia mundial. Segundo o Banco Mundial de 2017, em 2017 o PIB europeu, incluindo a Rússia e excluindo o da Turquia, foi de mais de 20 trilhões de dólares. Os 28 países da União Europeia foram responsáveis por 82,8% desse total. Ou seja, 17 trilhões de dólares. E no mesmo ano, né, por 21,4% do PIB mundial. Ou seja, 80,7 trilhões de dólares, seguido pelos Estados Unidos, né, de 24%. E a participação do Brasil, pessoal, nesse cenário, no PIB mundial de 2017, foi de aproximadamente 2,6%. Né? Ou seja, dá para a gente ver aí uma disparidade muito grande, uma diferença muito grande desse poderoso bloco, né? Juntamente com os Estados Unidos, no que se diz respeito ao domínio de produção, certo? De economia. O comércio externo da União Europeia corresponde a cerca de 1/3 do total mundial, o que torna o bloco uma potência comercial. Apesar dos indicadores positivos, não há homogeneidade no bloco. É possível distinguir países diferentes em nível de industrialização e a predominância de países com renda per capita elevada. Ou seja, pessoal, como eu acabei de citar logo no início, na abertura, né, que a Europa também ela apresenta alguns contrastes, algumas disparidades no que se diz respeito à economia, no que se diz respeito ao conhecimento tecnológico, no que se diz respeito à industrialização, né, no que se diz respeito à renda per capita, certo? Então nós vejamos aqui, ele não é homogêneo. Quando se diz não é homogêneo, não é igual. Todos os países que compõem a Europa, eles não são iguais, tem algumas diferenças. Até mesmo porque nós vamos ver aqui que a Europa ela costuma ser regionalizada, ela costuma ser dividida entre países. É o que nós vamos ver aqui, né? Então, a Europa, pessoal, ela é regionalizada também em países de centro e países de periferia. Mas antes disso, vamos observar esse mapa aqui que apresenta a Europa e a União Europeia, certo? Em renda per capita de 2017. Com essa observação que nós fazemos aqui nesse mapa, né, já dá para a gente identificar onde se concentra a riqueza da Europa, né? As cores mais escuras, né, a gente vai identificar onde está concentrada a renda per capita, onde há os melhores indicadores, né? Então a gente vê aí Irlanda, França, Alemanha, né, a Finlândia, a Suécia, a Noruega, são esses países, a Itália, são esses países que predominam no que se diz respeito aos os melhores indicadores sociais devido à sua renda per capita, certo? Então, assim, a gente vai identificar que, como muitos dos nossos estudos que nós fazemos, né, a gente consegue muitas vezes regionalizar áreas, espaços geográficos
E a Europa, ela não é diferente. Vejamos aqui onde está o centro e periferia. O centro da Europa, né? A gente vai identificar que o centro está aqui. Na região norte da Itália, né? Na França, na Alemanha, né? Lá no partes do Reino Unido. Essa região é considerada o centro. É o local onde são tomadas as principais decisões, né, desse poderoso bloco, certo? Essas outras regiões, nas proximidades, é o que nós vamos chamar de periferia. E aí a gente vai chegar a uma conclusão, né, que não é porque há essa regionalização que essas outras áreas consideradas periferias, elas ficarão, muitas vezes, serão menosprezadas, ficarão na ociosidade no que diz respeito ao desenvolvimento. Não, né? Essas regiões também, elas são favorecidas pelo dinamismo econômico, pelo dinamismo tecnológico, científico, né, de toda a região central, certo? Então a gente vai ver aí, ó, a partir da observação da legenda, essa região rosa, como eu já falei, Alemanha, Itália, Reino Unido, né, a região, o centro, espaço de economia dinâmica. E as regiões que estão ali circunvizinhas, né, são as periferias muito integradas ao centro, ou seja, elas estão muito ligadas. E as regiões, essas regiões com a corzinha mais escura, né, onde a gente vai observar parte da Espanha, parte do Portugal, a gente vê periferia dinamizada por deslocalizações de investimento. E por aí adiante vai, né? Então a gente o que a gente pode observar a partir dessa qual é a análise que a gente tem a partir dessa observação? Que aí a gente já tem uma regionalização, né? Uma regionalização econômica, uma regionalização espacial, né? As potências econômicas da União Europeia. Ora, se agora há pouco nós podemos observar que a União Europeia, ela apresenta centro e periferia, né? Então, logicamente, a gente vai identificar que as potências econômicas da Europa, elas estão localizadas no centro, como eu acabei de citar, que são Alemanha, França, Reino Unido, né, e Itália. São potências, essas regiões são potências da União Europeia, também da Europa, certo? Juntas elas representam, né, cerca de 62,5% do PIB total, ou seja, mais da metade apenas essa região central, né? E 51,7% da Europa, né? A gente costuma apresentar esses dados, né, em relação à União Europeia e toda a Europa, e 51,7% da Europa, porque nem todos os países do continente europeu integram, né, a União Europeia. Por isso que a gente apresenta esses dois dados que vocês vão, daqui a pouco, vão observar, né, essas outras especificações, a outra Europa. Então, pessoal, nesse grupo destacam-se a Alemanha, a França, né, a França, que além de terem desempenhado um papel central na formação da União Europeia, né, da formação da União Monetária, melhor dizendo, do bloco, elas exercem grande influência sobre as decisões comunitárias, né, e relativas à política externa, que nós falamos agora há pouco. Se é uma região central, né, lá onde se concentra basicamente todas as decisões. Então, nos últimos anos, esses dois países, né, Alemanha e França, né, eles vêm procurando reforçar posicionamento europeu em questões internacionais, oferecendo assim uma alternativa à escalada do poderio militar, diplomático dos Estados Unidos. Tal posicionamento não é compartilhado pelo Reino Unido, que historicamente se alinha aos governos estadunidenses na política externa.
Embora tenha aderido economicamente o bloco, o Reino Unido não adotou o euro. Isso pode ser explicado em parte como uma medida que busca oferecer um contrapeso e a importância do eixo franco-alemão dentro da União Europeia. Então esse fato, esse ponto aí, nós já apresentamos no último percurso, né? Algumas das razões porque o Reino Unido não aderiu, né, à moeda única do bloco europeu, que é o euro. A Itália, embora faça parte da zona do euro e apresente produção industrial importante, possui poucas empresas transnacionais em comparação com outros países do núcleo da União Europeia. Isso se deve em parte aos baixos investimentos do governo em pesquisas. A Itália destina apenas 1,2% do seu PIB para esse fim, enquanto a média dos países do núcleo da União Europeia situa-se entre 1,6% e 3,4%. Enquanto o Reino Unido é um grande importador de alimentos para atender à necessidade da sua população, a França é o maior produtor agrícola da Europa. Os 4 países contam com atividade industrial diversificada, destacando-se não só a indústria de transformação de bens duráveis e não duráveis, mas sobretudo a indústria de bens de capital de produção, máquinas e equipamento, e a indústria de bens de intermediário, matérias-primas para outras empresas, além de possuírem diversos centros de alta tecnologia, informática, robótica, biotecnologia, engenharia genética, química, fina, energia nuclear, eletrônica, aeronáutica, aeroespacial e etc. Então, como eu disse, agora acabei de citar, pessoal, que eu fiz uma referência a outra Europa, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar dados econômicos, né? O que é essa outra Europa? Olha, pessoal, a outra Europa apresenta alguns países que não compõem o bloco, a União Europeia. E também apresentam países ex-socialistas, né? Então, é uma outra Europa. Então, vejamos aqui. Os países da chamada outra Europa, ou seja, os que não integram a União Europeia, nem a Comunidade dos Estados Independentes, né, podem ser divididos em 2 grupos. O primeiro formado por Noruega, Islândia, Suíça e Turquia, né, uma parte europeia. E o segundo é formado pela Albânia e por países que se originaram da desagregação da ex-Iugoslávia na década de 1990 e 2000. Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Montenegro, Macedônia, Kosovo, né? Kosovo que até em 2018 ainda aguardava reconhecimento internacional da sua independência. Então vejamos aqui, pessoal, algumas características desses países. Vejam que são países muito dinâmicos. São os países que apresentam os melhores indicadores sociais, esses da Europa, né? No caso, a Noruega, a Islândia, a Suíça, né? Então vejamos aqui. Localizado no Atlântico Norte, a oeste da Península Escandinava e em alta latitude, a Noruega tem cerca de 1/3 do território ao norte do Círculo Polar Ártico, com o maior IDH do mundo, 0,953 em 2017. É um país de nível de vida elevado. Então, pessoal, lá no ano passado, nós podemos observar que para um país apresentar um IDH elevado, é necessário que esse indicador, o IDH, ele esteja próximo a 1. Quanto mais próximo a 1, significa que o IDH, né, o PIB per capita das pessoas é elevado. O IDH é elevado, certo? E quanto mais distante, né, de 1, por exemplo, 0,500, 0,600, né, significa dizer que as pessoas sentem sérios problemas sociais e econômicos, né? Então não é o caso da Noruega. O seu indicador está bem próximo de 1, com 0,953, ou seja, um indicador alto, né? As principais atividades econômicas da Noruega
a extração de petróleo, a de gás natural, a pesca, né, principalmente salmão e bacalhau, e a produção de eletricidade exportada para a União Europeia. Destaca-se ainda a sua forte marinha mercante. A Islândia, né? A Islândia, com apenas 340 mil habitantes, ou seja, uma população, pessoal, equiparada à população de alguns países, de alguns municípios do Brasil, né? Ou seja, elevado o nível de condições de vida nesse país. A Islândia localiza-se no extremo norte e no do Oceano Atlântico, e sua economia tem por base a pesca. Além de geleiras, a Islândia tem vulcões em atividade e geysers, né? Geysers são fontes de água quente com erupção periódica, cujo calor é aproveitado para o aquecimento de estufas, onde são cultivadas plantas, e também para o aquecimento doméstico. A Suíça, né? Outro país que compõe a outra Europa, o país que não faz parte da União Europeia. Com um PIB, né, de 178 bilhões de dólares e 8,2 milhões de habitantes, né, dados de 2017, a Suíça, localizada na porção central da Europa, é um país de elevado nível de vida. Voltamos aqui. É um país de elevado nível de vida, pessoal. O país dispõe de mão de obra muito qualificada. E o dinamismo industrial nos ramos químico, farmacêutico, de máquinas, de ferramentas, né? Atividades relacionadas à engenharia de precisão, com produção de relógios e cronômetros exportados mundialmente. Vejamos aqui outro país, a Turquia. A Turquia tem cerca de 10% do seu território na Europa, ou seja, apenas 10%. Vejamos aqui, sua capital é Istambul, né? Essa região aqui, né, que está separando, que apresenta um canal, né, que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, certo? Essa região aqui, que é a Istambul, é a capital da Turquia, né? É apenas ela que faz parte da Europa, né? Então, é nessa porção que se situa Istambul, a cidade turca mais populosa, com cerca de 14,7 milhões de habitantes. A parte europeia da Turquia está separada por uma porção asiática pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, né, que permitem a comunicação entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, por serem a única rota marítima da Ucrânia, da Rússia, da Geórgia, da Bulgária e da Romênia para o Mar Mediterrâneo. Esses estreitos têm muita importância geopolítica e comercial na região. Então, pessoal, há anos a Turquia vem tentando ingressar na União Europeia. Entretanto, essa instituição faz uma série de exigências para o país pretendente ter regime político plenamente democrático, respeitar os direitos humanos, combater a corrupção administrativa, controlar a inflação, etc. Principalmente na questão dos direitos humanos, a Turquia apresenta problemas. Os curdos que vivem no país, cujo número está calculado em 12 milhões, o equivalente a 15% da população, são reprimidos por causa de sua intenção separatista, espalhada por Turquia, Armênia, Iraque, Irã, Síria. Eles formam um povo sem Estado. Sua população calculada em 25 milhões na luta pela formação do kurdista. Além da questão curda, a União Europeia exige que a Turquia reconheça a soberania de Chipre, né, cuja porção norte está ocupada pelos turcos desde 1974, que implantaram um Estado federado turco. Ou seja, pessoal, para a gente
entender que um país, para ingressar na União Europeia, é necessário alguns requisitos, né? A democracia tem que vigorar, né? Os direitos humanos, né? Então, países que apresentam a questão da corrupção, então países que apresentam esses problemas, né? Ele certamente não ingressa na União Europeia, ok? Então, pessoal, esse impactos da industrialização e produção de circulação de produtos, né? A Europa é o berço da passagem da produção manufatureira para a maquinofatureira e é representada pelas revoluções industriais e também berço juntamente com os Estados Unidos e Japão, entre outros processos industriais e de produtos e de serviços com base na economia do conhecimento, ou seja, aquela assentada na revolução técnico-científica e informacional. Então, assim, pessoal, esses países, principalmente esses países que apresentam IDH bastante elevado, né? No caso, Noruega, Finlândia, a Suíça, né? O Reino Unido. Esses países, eles concentram, né? O impacto dessa industrialização é que elas, muitas vezes, elas são originadas a partir de grandes conhecimentos técnicos e científicos, certo? Diferentemente de outros países que apresentam problemas e que há uma deficiência muito grande no que se diz respeito à tecnologia industrial. Então basta a gente observar que esses países, como apresentam os melhores DH, isso é fruto de altos investimentos. Alto investimento principalmente na educação e na saúde, né? E vai se refletir na economia desses países anos depois, né? O que deveria acontecer com a maioria dos países, ok? Então, era esse comunicado que eu queria dar a vocês a respeito da União Europeia, da importância desse bloco economicamente para o mundo, né? Que nós pudéssemos também observar as diferenças entre alguns países que compõem a Europa, né? Então, a gente agradece, né? A partir desse momento, agradece o apoio de vocês em conhecer um pouco, junto com a gente aqui, né? Sobre a Europa. Um abraço e até a próxima.